Sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o atacante Pedrinho, jogador de apenas 18 anos de idade, que vem sendo o principal destaque do Goiás nessa disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior até o momento, em 3 partidas, 2 delas como titular, uma reserva, participou apenas dos minutos finais diante do Atlético Guaratinguetá. Nesses 3 jogos marcou 2 gols e também deu uma assistência na última partida. Já é um dos principais jogadores, juntamente com Pedro Bahia, nas categorias de base do Goiás desde a última temporada. Já no elenco sub-20 no ano de 2022, foram 7 partidas com 3 gols marcados. No time principal, participou de 14 jogos na temporada passada, que é um número bem expressivo para um jogador de apenas 18 anos de idade. No Campeonato Brasileiro foram 14 atuações e uma assistência, agora vou até fugir, acho que foi contra o São Paulo, lá no Morumbi. Mesmo assim, ele fez outras ótimas atuações logo nas suas primeiras aparições, contra o Bragantino, contra o Botafogo também, diante do Fortaleza, participando da jogada do gol. É sim um jogador de bastante potencial. O seu contrato com o Goiás ele foi renovado no começo do ano passado, de 2022, tendo a sua prorrogação até janeiro de 2025. Esse contrato do Pedrinho, repetindo, até janeiro de 2025, então pelo menos tendo mais 2 anos de maior tranquilidade a respeito desse assunto. Entretanto, o valor da sua multa rescisória possivelmente é baixo. Por que eu digo isso? Aqui no Brasil a gente tem um mecanismo que o valor da multa rescisória de qualquer jogador para o futebol nacional, para o futebol internacional, são outros métricos. Mas aqui no Brasil, você multiplica o salário atual do jogador vezes 2.000, ou seja, o Pedrinho possivelmente ele não tem um salário, eu não consegui confirmar essa informação ainda, porque o Goiás é muito secreto sobre esses assuntos, mas a gente pode ter certeza, ele acabou de subir do time principal, então ganhar mais do que 20 mil reais mensais, eu acho quase impossível nesse momento, acho que deve beirar mais ou menos uns 10, 15 mil no máximo. E por que o Goiás tem que ficar atento a respeito desse assunto? 10 mil, ok, já dá para ter um valor razoável sobre essa multa rescisória, seria 10 mil vezes 2.000, daria uma multa de 20 milhões de reais atualmente. E aí que tá, um jogador que ainda é muito jovem, ele tem apenas 18 anos. Um atleta hoje de 23, ele já é considerado jovem. O Pedrinho, para chegar nessa idade de 23, ainda falta mais 5 anos. Se ele continuar nesse mesmo ritmo, tem tudo até mesmo para nessa temporada agora de 2022 já ter mais minutos em campo, nas principais competições e por que não também sendo um dos destaques. Então é importante o Goiás aumentar não só o valor da sua multa rescisória, tendo uma maior gratificação para o jogador nesse aumento salarial. Algo que já foi discutido, mas não houve, tá? A informação que eu tenho também é que não houve nem prorrogação desse vínculo, que já tinha sido estendido lá no começo de 2022, com essa duração até janeiro de 2025. O Paulo Rogério Pinheiro, ainda quando o Pedrinho começou a ter as suas primeiras oportunidades no elenco de cima, boas partidas no Campeonato Brasileiro, salvo engano foi ali entre maio e junho, ele deu essa declaração, abre aspas, o Pedro tem um contrato longo com a gente, mas o salário dele é muito baixo, a multa também é aquém do futebol dele. Nós vamos procurar o procurador dele, vamos refazer as metas, aumentar o salário e aumentar também a sua multa. Mas em questão de tempo de contrato, ele tem um contrato mais longo com a gente. Mas precisamos aumentar o salário, a multa dele e refazer as metas por jogo, titularidade e gols marcados. É o menino que vai fazer que vai ser muito bem trabalhado, fecha aspas, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro. Basicamente a mesma negociação do Goiás que fez, agora recentemente com o João Paulo, meio campista que veio do Anápolis, já despertou o interesse ali do Guto Ferreira, fazendo boas atuações nos seus treinamentos e tendo essa condição de contrato. Já tinha 2 anos de duração, acabou colocando algumas metas, de titularidade, gols marcados, participações em jogos importantes dentro dessa cláusula e uma renovação automática até dezembro de 2026. Acho que com o Pedrinho já tem que fazer também esse acordo. Em relação aos seus números, no ano passado, como eu falei para vocês, ele participou de 14 jogos no Brasileirão e uma coincidência, o Goiás só venceu um dos jogos que o Pedrinho participou. Você tá doido, cara? Que azar, A única partida que ele jogou e o Goiás venceu, deixa eu procurar aqui direitinho, ele estreou ali contra o Bragantino, certo? Lá no empate por 1-1, participou de 26 minutos. O único foi contra o Botafogo. Lá no Engenhão também entrou faltando apenas 20 minutos e jogou muito bem, Inverteu aquela bola pro gol do Pedro Raul no lançamento do Vinícius. Contra o Fortaleza também ele participou do seu gol, mas depois caiu um pouco de rendimento, ficou no banco de reservas, voltou contra o São Paulo, onde jogou apenas 5 minutos e deu a assistência para o gol do Pedro Raul. Depois disso o Goiás só empatou ou perdeu, Que azar aí do Pedrinho contra o próprio Red Bull Bragantino.
Bragantino, Botafogo, Fortaleza, Ceará, Internacional e a última partida dele no elenco principal contra o América Mineiro. A tendência é que tenha mais minutos no campeonato estadual após o seu retorno na Copa São Paulo. Quero saber também a sua opinião, jogador de apenas 18 anos de idade, e tem que ficar atento principalmente ao valor da sua multa rescisória. Acho que vai dar muitos bons frutos, né, pelo Goiás no elenco principal. Já jogou como ponta esquerda, ponta direita e agora na copinha um pouco mais centralizado. Muito boa também essa versatilidade desse jovem atacante.